Olá, boa tarde para você que está acompanhando mais uma edição do Conexão. Chegou a sexta-feira, dia 3 de julho. Eu sou Larissa Alves e trago para você as principais notícias do dia de hoje. A gente começa o nosso programa com aqueles lembretes que quem já acompanha já conhece. E o primeiro deles é que a gente está fazendo essa transmissão por um celular. Então, caso a internet dê aquela travada, o meu áudio dê uma parada também, vocês podem me avisar através do Facebook, das páginas do Facebook do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação, porque a gente está ao vivo pelo Facebook do Jornal do Comércio, da TV Jornal, da Rádio Jornal e também do portal NE10. Sem esquecer, claro, do nosso canal no YouTube, porque por lá tem muita gente que conversa também, viu? Então vão mandando as mensagens de vocês, dizer o que vocês estão achando das nossas matérias, além de me ajudar caso a transmissão dê aquela travada de vez em quando. Além disso, eu tô com um computador aqui pertinho de mim, então pra gente interagir eu preciso ler a mensagem de vocês, vou ficar olhando às vezes para baixo e vou olhar para a câmera também pra gente interagir bastante. Eu costumo começar o Conexão dando boa tarde para quem já tá dando boa tarde, quem já tá interagindo comigo. Então deixa eu falar com a Marta Ferreira, Jailma Barbosa, Basílio Manuel acompanhando a gente direto de Campos Frios. Quem mais está por aqui? Neves Pires, Érica Fernanda, Cida Bezerra desejando já um ótimo fim de semana para todo mundo, a Fabiana Oliveira com a gente também, Luciana da Fonte, Júlia Araújo falando comigo, já desejando um ótimo fim de semana para mim e para Robertinha. Lembrando que você pode conversar comigo pelas páginas do SJCC e o Manuel tá falando aqui comigo pela página da TV Jornal. Enquanto vocês vão comentando, deixando as suas mensagens, eu vou atualizando todas as páginas para a gente interagir e já vou colocar no ar a página do Jornal do Comércio para a gente ver quais são os destaques que estão por lá hoje. Então vou desaparecer rapidinho para o site entrar na tela, mas vou ficar aqui falando com vocês. A gente tem essa informação do painel que mostra os dados atualizados do novo coronavírus em nosso estado. Tem essa matéria que é o nosso destaque de hoje, falando sobre o número de mortes aqui em Pernambuco, que passou dos 5 mil. Informação sobre academias, de uma reabertura. A gente vai falar sobre as possíveis datas dessas reaberturas de academias. Ontem a gente falou de um protesto de profissionais da área e hoje a gente vai falar aí sobre essas possíveis datas. A gente vai trazer também informação sobre o doador número 1 do plasma aqui em Pernambuco. Vou trazer os detalhes desse estudo que está sendo feito com o plasma de pacientes que já foram recuperados e que podem doar o plasma. A gente vai trazer todos os detalhes. Falar também sobre os profissionais de saúde, sobre distribuição de máscara. Tem informação sobre o caso de Miguel. Ontem foi a missa de 30 dias da morte do menino. Foi uma mistura de dor e emoção. A gente vai trazer os detalhes. Informação sobre auxílio emergencial. Informação sobre o ministro da Educação, o novo ministro da Educação. Informação sobre inverno. Julho chega aí com o inverno em Triunfo e Garanhuns. Informação sobre o Instituto JCPM. Então tem vários temas para a gente trazer aqui ao longo do Conexão de hoje. E eu já vou começar o nosso programa com o destaque que é trazendo a atualização dos casos de Covid-19 em nosso estado. A gente sempre que a Secretaria Estadual de Saúde passa essa informação, a gente coloca no ar e eu também trago aqui no nosso Conexão. E aí eu começo com essa notícia de que o número de mortos por Covid-19 aqui no nosso estado passou dos 5 mil. Essa informação foi confirmada pela Secretaria Estadual de Saúde nessa sexta-feira, dia 3 de julho, e foram também confirmados mais 1.243 casos e 100 mortes. Dessas 100 mortes, 67 aconteceram entre os dias 4 de maio e 29 de junho e as outras 33 nos últimos 3 dias. Com esses dados, Pernambuco totaliza 62.362 pessoas infectadas pelo vírus, lembrando que isso é desde o início da pandemia, e chega a esse triste número de 5.068
óbitos. Dentro da matéria, a gente sempre traz os detalhes que são repassados pela Secretaria, o número de casos que são considerados graves, que é a síndrome respiratória aguda grave, e também os leves. Fala do número geral e das informações que a gente vem recebendo ao longo do dia. Dentro dessa matéria, a gente tem um dado sobre os profissionais de saúde. 90% desses profissionais recuperados, eles conseguem voltar a trabalhar, e aí o Estado tem uma força de trabalho renovada para enfrentar a doença. Desde o início da pandemia, mais de 35 mil profissionais foram testados em Pernambuco e mais de 15 mil tiveram o diagnóstico positivo. E entre esses que foram infectados, 90% já estão recuperados, segundo a Secretaria. E aí vocês conferem todos os detalhes acompanhando jc.com.br. Já que a gente está falando sobre coronavírus, sobre as pessoas recuperadas, a gente vai falar sobre o doador número 1 do plasma aqui no estado. Ele que reforça esse recado, falando aqui, ó, que todos os recuperados venham ao Hemop. O Hemop começou a receber doadores de plasma convalescente desde a última quinta-feira, na verdade desde essa semana, e aí ontem esse recuperado, que é o Guilherme Santana, o doador número 1, passou pelo procedimento que consiste numa transfusão do plasma do sangue de um paciente recuperado da infecção para um outro que está com a doença. Esse estudo ele é coordenado pelo infectologista Demócrito Miranda Filho, professor da Universidade de Pernambuco. A gente vai conferir a reportagem de Lilian Fonseca, que conversou com o Guilherme, e daqui a pouquinho a gente se encontra. Vou colocar aqui a matéria e já já eu volto com mais informação. Guilherme teve a Covid-19 e sabe o que é passar dias numa cama de hospital. Para tratar a doença, precisou ficar internado. Assim que eu fui atendido, o médico me chamou minha mãe e disse que iria me internar, iria me encaminhar para a UTI, porque eu estava com um caso muito grave. Eu fiquei muito debilitado. Ele foi o primeiro doador para a pesquisa. No sangue de Guilherme pode estar a esperança para outros pacientes graves da Covid-19, mais precisamente no plasma sanguíneo. Essa parte líquida e de cor amarelada, onde ficam os anticorpos produzidos para combater as infecções no corpo. O estudo do qual o Hemop faz parte é para saber se o plasma de quem já venceu a Covid pode fortalecer o sistema imunológico de quem ainda luta contra o novo coronavírus. É um estudo que vai fazer comparativo, então uma parte dos pacientes selecionados vai receber o plasma e outra não vai, que é o grupo controle. E aí, a partir desse número, que a gente está estimando em mais ou menos 300 doadores, eles vão ter uma resposta, se é eficaz a utilização do plasma ou não. A coleta do material é feita nesta máquina que separa o plasma dos outros componentes do sangue. O processo dura cerca de 50 minutos. Essa máquina, ela é acoplada a um kit e o kit é colocado no doador. Então, a veia do doador de um braço remove o sangue total, passa através desse kit pela centrífuga e separa os componentes do sangue. A pesquisa em Pernambuco precisa de 300 doadores voluntários. Só homens podem participar. Para doar, é preciso comprovar a infecção pelo novo coronavírus, estar há mais de 30 dias sem sintomas, ter mais de 18 anos e acima de 60 quilos. O atendimento é agendado. Guilherme fez a parte dele e incentiva a doação. É coisa rápida, não dói, não incomoda. Você é super bem atendido e, além de tudo, por uma causa nobre. Se você quiser saber mais sobre o estudo, entender como ele está funcionando, como você pode ser um doador, é só acessar jc.com.br. Vamos conversar mais um pouquinho? Deixa eu ver quem está por aqui. Vi que Leilinha estava dando boa tarde, falando com a gente.
tem já o link no JC. Se você estiver acompanhando a gente pelo Facebook do JC, já tem o link dessas duas matérias, falando sobre o doador número 1 e falando sobre o número de casos aqui no nosso estado. Leilinha falando com Júlia, Júlia falando com Leilinha, a Sueli acompanhando a gente do IPCEP, Leila falando aqui, ó, quem puder doar é muito importante. Conceição Lobo Araújo dando boa tarde para todo mundo. Mariela dando boa tarde e Carlos Silva também. Charles Guedes acompanhando o nosso programa, colocando coração aqui. Então vamos seguir, daqui a pouco a gente conversa mais. Vou colocar mais uma vez o site do JC no ar para a gente acompanhar a matéria sobre as possíveis datas de reabertura de academia. Então vou colocar logo aqui na tela, porque aí vocês já acompanham comigo essa informação. Após protesto, academias têm reabertura antecipada e a gente vai conferir quais são essas possíveis datas. A gente falou ontem sobre esse protesto de profissionais de educação física e de empresários que estavam pedindo antecipação da reabertura de academias e similares no Recife, e aí o governo anunciou que a reabertura do setor vai ser antecipada da 8ª para a 6ª etapa do plano de convivência. Dessa forma, se a pandemia do novo coronavírus continuar apresentando controle e diminuição de casos, a retomada das atividades desse setor deve acontecer entre os dias 13 ou 20 de julho. Tudo vai depender do cenário da Covid-19 aqui no nosso estado. Representantes do setor se reuniram com o secretário executivo de articulação e acompanhamento, Eduardo Figueiredo, após essa manifestação de ontem para dialogar a retomada das atividades. E aí a gente tem todos os detalhes e todas as informações aí dentro do site do JC, fala também como foi esse protesto e essa manifestação que aconteceu ontem. Eu vou aproveitar e já vou abrir o site do Enem10 para a gente dar uma olhada nos destaques que estão por lá. A gente tem esse caso do número de coronavírus aqui no nosso estado, tem o Onyx Lorenzoni falando sobre o auxílio emergencial, ele falou com a Rádio Jornal de Caruaru. Tem informação também sobre financiamento da casa própria, o presidente da Caixa dizendo que pode estudar a ampliação da suspensão do pagamento de prestação. Tem informação sobre o novo ministro da Educação. Informação sobre Tamandaré, a prefeitura tá sendo investigada aqui. E essa notícia super bacana que a gente vai falar daqui a pouquinho, sobre Juliana Coelho, uma engenheira pernambucana que vai comandar a Jeep em Goiânia. Daqui a pouquinho eu vou trazer mais detalhes sobre essa matéria. Vamos seguir por aqui, deixa eu mostrar mais um pouquinho a página do Portal Enem10 para vocês. A gente tem informação sobre política com o blog de Jamil, informação aqui sobre Mundo dos Famosos no Social 1, informação sobre futebol e Nordestão no blog do Torcedor, informação sobre internet aqui, sobre o mundo da internet. O Japão proíbe, uma cidade do Japão proíbe você andar, mexer no celular e andar, nessa questão dos cuidados. Então vamos voltar para o JC para a gente comentar a nossa próxima notícia, que vai falar sobre o caso do menino Miguel. Como eu disse ontem, foi a missa de 30 dias da morte de Miguel e foi um misto de dor e emoção. Essa celebração aconteceu no Barro e a gente tem a fala da Mirtes, que é mãe do Miguel, do menino de 5 anos. Né? Ela falando que Miguel foi morar no céu, que a alegria ficou marcada no coração de todo mundo. Mirtes estava usando uma camisa de um grupo de corridas que ela tinha, né, que ela tem, e aí a gente traz todos os detalhes, falando que ela não segurou as lágrimas, que estava acompanhada da mãe, falou também sobre saudade. Então todos os detalhes vocês conferem acessando jc.com.br. Vou voltar aqui para mim, para eu olhar rapidinho os nossos comentários, para ver quem está por aqui participando. Estou mexendo aqui no computador para a gente ver quem deixou a sua mensagem antes da gente seguir.
Lúcio acompanhando a gente direto do Cabo. Carlos acompanhando a gente direto de Caruaru. E deixa eu ver no JC quem mais está por aqui. Joel falando com Leilinha, dizendo que tá frio lá em São Paulo, dando boa tarde. Lídia Souza chegou dando boa tarde também, participando com a gente. Leilinha dizendo que tá esperando que tudo isso passe porque ela tá com saudade da hidroginástica. Sueli perguntando sobre reabertura de restaurantes, por enquanto ainda sem data definida, Sueli. Rodrigo querendo parabenizar o presidente de algum sindicato. Deixa eu tentar encontrar a matéria se ele falou antes sobre qual sindicato, mas não falou. Leilinha mandando beijo para Roberta, Conceição dando boa tarde. Júlio puxou um pelo esporte tudo, Silvia dando boa tarde e Júlio respondendo aqui para todo mundo e Leilinha dizendo que está orando pela Mirtes, pela mãe do Miguel. Então vamos seguir por aqui, agora a gente vai trazer uma reportagem super bacana para apresentar a vocês a Juliana Coelho, engenheira pernambucana, que vai comandar a Jeep aqui em Pernambuco. A informação está aqui no JC, vocês podem conferir a história da Juliana Coelho, 30 anos, engenheira de 30 anos, que trabalhava na Fiat em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte. Ela está de malas prontas para voltar na semana que vem a Pernambuco, onde nasceu e morava bem pouco tempo com a mãe e com a avó em Olinda. Aos 30 anos ela é engenheira formada e volta à terra natal para assumir o cargo de gerente geral da maior e mais moderna fábrica do grupo FCA no mundo. A gente tem a entrevista completa com a Juliana, contando aí a história dela, a trajetória, como foi chegar lá na Jeep, ela que era trainee, depois virou gerente aí em 7 anos. Então, todos os detalhes dessa reportagem vocês conferem acessando jc.com.br. E para a gente se despedir, a gente vai trazer uma matéria que também está aqui na página do JC, falando que o Instituto JCPM lançou o Internet em Casa para apoiar os estudantes de periferias durante essa pandemia de Covid-19. Uma das jovens que conversou com a nossa equipe sonha em ser cientista da computação, a Maria do Carmo. Ela disse que a paixão por essa área foi despertada durante um curso de programação de jogos e aplicativos que ela fez durante os 4 anos em que é aluna do Instituto JCPM. E nesse período ela também fez pré-vestibular, robótica e jovem aprendiz. Agora, graças a uma outra ação e uma iniciativa do Instituto, ela está um passo aí mais próximo desse sonho da graduação. Ela é uma das 15 jovens, um dos 15 jovens que foram beneficiados pelo projeto Internet Casa, que leva a conexão da internet a jovens de comunidades para que eles tenham acesso à educação à distância. Na matéria do JC, a gente conversou com outros jovens e a repórter Cíntia Ferreira também conversou com uma jovem que recebeu esse projeto. A gente vai conferir a reportagem completa agora e daqui a pouquinho a gente se encontra mais uma vez. Mariane agora pode finalmente acessar a internet em casa. A jovem de 22 anos é aluna do curso de programação do Instituto JCPM de Compromisso Social. Por causa da pandemia, os conteúdos passaram a ser online, mas a estudante não tinha internet para acompanhar as aulas. Agora, tudo mudou. Agora eu tenho acesso não só às aulas deles, mas sim também em alguns assuntos que eu tenho interesse de pesquisar na internet. Faço tudo pelo celular. Após um levantamento, o Instituto descobriu que dos 618 matriculados em cursos oferecidos pela unidade, 15 estudantes passavam pelo mesmo problema que Mariane. Então, foi criado o programa Internet em Casa, que está instalando a internet na casa dos jovens que estavam completamente desconectados. Esses jovens eles estavam alheios ao que basicamente se estava propondo para o momento, que era ter momentos de conexões online. Então a gente imaginou que era importante também inseri-los nesse contexto, para que eles pudessem ter a condição de poder fazer as atividades, tanto aqui do Instituto quanto da escola, ou qualquer outra forma de inserir-se no mundo digital.
Ontem, a internet foi instalada na casa de estudantes do bairro de Brasília Teimosa. Hoje foi a vez dos que moram no Pina. A maioria é aluno do ensino médio e frequenta escolas públicas. Se você quiser saber mais sobre o projeto, é só acessar jc.com.br ou tvjornal.com.br. Vou me despedir agradecendo a participação de vocês. Nana Vieira chegou aqui no finalzinho do nosso programa, desejando uma ótima tarde e dizendo que vamos para mais um fim de semana abençoado. Deixa eu ver quem mais já está deixando comentário para a gente ir se despedindo. Mauricéia aqui reclamando do metrô, que estava lotado, que abriu de 3h30, acho que abriu um pouco mais tarde, não entendi aqui, mas dizendo que saiu lotado. Maurício aqui reclamando. Carlos Silva falando aqui, orgulho de Pernambuco, falando da Juliana. Elielza acompanhando a gente de Floresta. Deixa eu ver quem mais está por aqui. Lídia Souza desejando um ótimo fim de semana para todo mundo. Leilinha também. Joel Nascimento deixando aqui o joinha. Joel já se despediu de mim. E Júlio dizendo aqui, parabéns a Juliana, ela é arretada. Leilinha Cavalcante dando parabéns a Juliana. Todo mundo falando do fim de semana. Lu Cardoso dizendo, andei sumida, mas voltei. Seja bem-vinda de volta, Lu. Então, acho que eu falei com todo mundo. Rodrigo elogiando o Sindicato dos Educadores Físicos. Ele estava elogiando o presidente, se eu não me engano, mas é isso mesmo. Deixa eu tentar encontrar a mensagem dele. Isso, parabenizando o presidente do sindicato pela condução, falando aqui sobre essa questão dos educadores. Então é isso, pessoal. Segunda eu tô de volta a partir das 3h30 da tarde, através das páginas do Facebook do SJCC e pelo nosso canal no YouTube também, youtube.com/tvjcpe. Um ótimo fim de semana para vocês e até segunda-feira. Vamos embora.